Hum. Bom dia. Não, precisa a pessoa entrar primeiro, lógico. Pessoal, bom dia. Para quem já entrou na sala de aula. Bom dia, bom dia. Ai, gente, sério que minha internet vai ficar assim, lentinha? Oh, melhorou. Melhorou. Pessoal, bom dia para quem já entrou. Bom dia, Camille, Natália. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos. Brenda. Bom dia, povo. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Excelente quinta-feira. Olha só, tem um aqui, olha. Ah, oitavo ano. Pessoas. Bom dia, professor. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Muito, muito, muito bom dia. Só vou esperar mais uns minutinhos, o pessoal está entrando, tá? Bom dia, Digão. Bom dia, Ana Flávia. Bom dia. Digão, eu tava bem no centro ontem, né? Ah, eu fui no centro ontem, fui comprar umas coisas, acabei não comprando o que eu tinha que comprar. Eu fiquei tanto tempo enclausurado, eu fui comer coxinha, velho, lá no Opção Lanches, eu acho. Eu fiquei Nem aí pro coronavírus, né? Nem aí. Sem máscara, no centro. Eu tava de máscara, pelo amor de Deus. Eu tava de máscara. Máscara, Digão? Hã? Você come coxinha de máscara? Não, mas aí eu dou aquela puxada, como e fecho. Dou aquela puxada, tomo o negócio e fecho. Entendi. É pausado. E fazer uma máscara com um buraquinho, com um zíper assim, ó, para poder comer e depois fechar. Você achou a máscara que você queria comprar do dinossauro lá? Não achei na Flávia, também fui buscar isso, não consegui encontrar. Eu queria muito a máscara daquela, mas não achei. Falaram que tinha no hiper, mas não tem, não. Infelizmente. Eu queria máscara de dinossauro. Se souberem onde tem, pessoal, me avisa que eu vou lá. Senão eu vou pedir pela internet mesmo. Mas aí pela internet demora. Eu queria para ontem. Guest quer dizer o quê? Será? Agora que eu fui ver. Qual que é a palavra? Não. Oi, é o livro 4, a aula 13. Nós vamos encerrar forças intermoleculares, as atividades. Digão. Oi, alguém perguntou alguma coisa? Oi? Não, eu só queria falar que do tempo que você quer essa máscara e você não acha ela, já era para você ter pedido pela internet, já tinha chegado. Pois é, mas eu queria... Ah, tá. Eu vou ter que pedir pela internet, mas é porque eu queria... Sabe aquela pessoa assim que é mediatista, que é para ontem? Eu queria, mas eu vou ter que pedir pela internet. Eu fui seco no hiper ontem e rodei no centro procurando a máscara. É muito massa a máscara, gente. Mas não tem, né? Podia ter. Eu pensei que casa de festa tinha, mas não tem não. Só tem umas máscaras bestas, umas máscaras nada a ver. Aí lascou, né, gente? Lascou. A gente tá olhando pra foto de Andrew aqui. Eu olhei e falei assim, gente, quem é esse menino? Eu lembrei agora. Vocês devem ter mudado tanto nessa quarentena, crescido, esticado, os meninos estão tudo de barba já, todo mundo modificado. Engordado. Então, né? Vamos pensar assim, crescido, engordado não, né? Deu uma crescidinha. Os lados, né? Nem fala. Eu falei para vocês quanto eu engordei na quarentena? Eu comentei minha tristeza, minha saga? Não, mas eu engordei uns 10 quilos, eu acho. Gente, é sério.
eu vou falar agora, mas não é piada. Eu engordei quase 7 quilos. Sério. Ó, minha cara parece uma frigideira. Mas estou perdendo. Estou Eu acho que eu perdendo. engordei isso aí também, Digão, 7 quilos. Velho, é muito. Pra quê? Pra que isso? Né? Que ódio. Que raiva, velho. Não, vocês ainda são mais jovens, têm uma taxa metabólica mais alta, então vocês conseguem perder com facilidade, é mais fácil. E eu, com 40 anos, misericórdia, para perder esse trem, gente, só Jesus na causa. É muito crossfit, muito jiu-jitsu, caminhada, pular corda, para tentar perder um pouco. Eu tô perdendo assim. Eu ganhei rapidinho. Agora, perder está sendo um processo doloroso. Porque eu ainda como muito. Eu tô comendo menos. Mas... Pode falar, Luana. Faz jejum. Então, Luana, eu tenho um sério problema que eu não consigo fazer dieta. Eu tô comendo menos agora. Mas mesmo assim, o meu menos não é o suficiente, né? Porque eu como muito, velho. Minha irmã fala que eu tenho paladar infantil. Eu gosto de biscoito, de doce, de porcariada todinha. E eu como. Aí me lascou, né, gente? Mas esses Eu negócios. tomo uma aveia. Semana passada eu comi arroz todos os dias da semana, eu comi muita massa e bebi muita pouca água, engordei tudo esta merda, só que essa semana já foi diferente. Ai. Diferente de quê? Você parou de comer arroz? Bom dia, Alice. Eu não sei. A gente não come arroz, não. Come o quê? Ou é salada, carne, feijão, muito feijão. Nossa, eu como muito feijão, você tem noção. Não come arroz? Não. Aí a gente come macarrão também. Mas não muito. Arroz faz mal, Digão. Oi? Arroz faz mal. Nossa, Arroz então eu vou morrer. engorda. Arroz não faz mal, arroz engorda. É, isso Eu mesmo. amo arroz e feijão, velho. Amo. Arroz e feijão é uma combinação que eu sou apaixonado. Flor. Ô, Digão. Oi. Hein, eu sou o cara que mais come e não engorda. Tipo assim, nem um quilo, nada. Tipo assim, juro. Ô, Gustavo, se você quiser, eu te transfiro um pouco de massa gorda. Tu quer não, tio? Uns pesos aí? Ô, velho, juro por Deus. Tem vezes que toda semana eu como um lanche, velho. Tipo assim, todo dia por semana. Mano, tipo assim, eu continuo com 62 quilos. Não vai nem pra mais nem pra menos. Sempre 62, 63. Tio, meu sonho. Meu sonho. Se eu olhar pra comida, eu engordo. Eu olhei pra ela, a Ô, gordura vem. Digão, eu era igual o Gustavo. Eu era igual o Gustavo, não engordava, não engordava. Chegou um momento da minha vida que eu não parei de comer, mas eu parei de não engordar, meu filho. Aí a coisa andou. Ai, nem fala, velho. Mas há pessoas que nessa idade agora de crescimento realmente não engordam. Mas eu não tô crescendo mais, gente. Eu tô... Flores, olha só, Flores. O pior é que eu faço isso, Flores. Na verdade, assim, além de eu dar as aulas o dia todo, eu leio muito, né? Eu gosto muito de ficar lendo e resolvendo questões. Eu gosto muito de matemática e física e química, né? A parte de cálculo me chama a atenção. É igual na biologia, amo genética, resolver questão, probabilidade. Então, assim, tio, não está adiantando, não. Eu estou queimando massa cinzenta, né? Queimando lá meus carboidratozinhos lá nas mitocôndrias do neurônio, mas não tá adiantando, não. Eu como mais do que eu gasto, pensando e correndo e não sei o quê. É triste, tá, velho? E sabe o que é o pior? É igual o Gustavo falou agora. O Gustavo é magrinho, né? Eu sempre tive a barriguinha também chapadinha. Gente, minha barriguinha tá pendurada. Você sabe o que é isso? A barriguinha pendurada. Ela tá... Eu pego a minha barriga assim, ó. Ela tá negociadinha na barriga. Tá difícil, tá, gente? Muito, muito, muito difícil. Pessoal, todos já entraram. Cadê? Todos já entraram. Vou pedir a vocês, por favor, que peguem o livro 4 de vocês. Pessoal, livro 4, lá na página 59, a Química 3. Nós iniciamos uma resolução de exercício, a gente não terminou, na verdade, tá? Eu vou terminar com vocês hoje, tirar qualquer dúvida e passar adiante, pessoal, para o próximo conteúdo maravilhoso, tá? Nós fizemos até a questão 3 para a sala, ficou faltando a questão 4, que não foi feita. Pensando na questão 4 do Enem também,
que trabalha forças intermoleculares. Por favor, Luana, que estava aqui falando comigo, Luana, lê a questão 4, por favor, para mim. Por obséquio, por favor. Questãozinha 4. Oi? Ei? Caiu a internet? Ana Flávia, lê a questão 4. Oi. Falar que eu ia ler enquanto Luana, a internet dela não Pode voltava, ler, né? Eu sei que a internet dela caiu. Só mandar o povo daqui de casa ficar quieto, calma aí. Lê a questão 4, então, por favor. Para lavar e refrescar o ambiente, que estava a 40 graus Celsius, uma pessoa resolveu jogar água sobre um piso de granito. Ela observou que o líquido se concentrou em algumas regiões, molhando parcialmente a superfície. Ao adicionar detergente sobre essa água, a pessoa verificou que o líquido se espalhou e deixou o piso totalmente molhado. A molhabilidade da superfície foi melhorada em função da... Então, pessoal, lá na biologia, né, quando você trabalha assim, a questão da água, das moléculas de água, se fala muito em tensão superficial. O que é essa tensão superficial? Pessoal, uma tensão superficial representa essa película que nós vamos encontrar na superfície da água, na periferia da água. Mas, digamos, película? Como assim película? Pessoal, literalmente existe uma película invisível que está cobrindo a água. Essa película invisível é a chamada tensão superficial. Então, se eu imaginar, pessoal, as moléculas de água ali, por exemplo, ó, eu vou ter lá as moléculas de água na superfície da água. Eu vou ter água em toda a água, por exemplo, né? Essas moléculas, elas interagem eletricamente por forças intermoleculares. Essas forças intermoleculares é o que fazem elas ficarem coesas, juntinhas. As interações, elas são, pessoal, assim, ó, elas são laterais, então eu vou ter interações laterais lá na superfície da água e interações que são internas. Então, as moléculas são puxadas para os lados e para o meio, para o centro, por exemplo. Tá? Então, a água está lá grudadinha uma a outra, lateralmente falando, e grudada com as moléculas debaixo dela, formando uma película resistente. É a tensão superficial que garante a alguns organismos ficarem suspensos na água, né? Em cima da água. Você vai ver que alguns insetos ficam em cima da água. Você vê que em alguns momentos eu vou ter alguns organismos que ficam na periferia da água. Então, a tensão superficial, ela vai ser essa película formada na periferia da água em função das forças intermoleculares, ligação de hidrogênio. Digamos, dá para romper essa película? Claro que dá. Se eu colocar, pessoal, sabão, eu vou conseguir romper essa película na periferia da água, né? Romper as forças intermoleculares. Tem uma mágica que eu acho que, não sei se eu mostrei para vocês no primeiro ano, tem uma mágicazinha que dá para ser feita. Quer ver? Tem uma mágicazinha no YouTube, não sei se eu baixei o vídeo eu procurei o vídeo esses dias, só que na internet, pessoal, tá tão ruinzinha. Isso aí. A minha internet ela tá meio podre. Não vai dar. No próximo momento, pessoal, eu vou mostrar para vocês. É porque não dá, eu não consigo mostrar hoje. Mas eu vou tentar mostrar num próximo momento. Tem um vídeo que mostra uma pessoa colocando orégano, pessoal, na superfície da água. E o orégano, ele boia. Ele fica só... Boia não, ele fica só em cima da água. Ele fica, pessoal, sob essa película invisível, que é a tensão superficial, formada pela tensão superficial, tá? Lembrando que sabão, sabonete, né? Esses materiais que são limpantes, eles podem romper a tensão superficial. Então, quando você coloca sabão na água, você rompe a película. Quando você coloca sabonete na água, você rompe a película também. Então, o sabão, o sabonete, eles rompem a tensão superficial na periferia da água. Tá joia? Nesse caso, essa molhabilidade falada aqui no texto, em função da colocação pessoal do sabão, representa a tensão superficial. Quando você põe o sabão, você passa a fazer com que o sabão acabe molhando mais, a água passa a molhar mais
e se espalha mais. Por quê? Porque você rompeu aquela película protetora elétrica na periferia da água. Então, lembra, toda vez que você coloca sabão na água, você acaba rompendo a tensão superficial na periferia da água. O que forma a tensão superficial? São aquelas forças intermoleculares. Uma molécula segurando na outra, segurando nas de baixo, forma essa película na superfície da água. Colocou o sabão, colocou o detergente, você rompe a tensão superficial ou você reduz essa tensão superficial, ela fica bem menor. Tá? Pensando nisso, pessoal, eu vou lembrar que essa molhabilidade da água está associada à tensão superficial e à sua redução, na verdade. Então, aqui, quando eu vou marcar aqui dentro, eu vou lembrar que está associada à tensão superficial, que é reduzida pela colocação do sabão, do sabonete, não sei, ou do detergente. Tá? Por favor, nessa questão... Piso. Aqui, ó. Pessoal, marquem detergente sobre água. Toda vez, sempre, que você colocar detergente na água, sabão em pó, qualquer forma de sabão, né? Líquido ou não, você vai romper ou reduzir a tensão superficial na água. É o que faz o detergente. Diminui, reduz a tensão superficial na água. Cadê? Pessoal, agora com respeito não só às ligações químicas, né, mas também com respeito às forças intermoleculares, eu gostaria que alguém lesse a questão 1 para mim, da atividade proposta. Gustavo, lembre-me, por favor, a questão 1, Gustavo, da atividade proposta. E... Tô rouco. Consigo não, pô. Por que você não consegue, tio? Tá morrendo? Falta de ar, pô. Quando eu leio, dá falta de ar. Ah, quando você lê da falta de ar? Oh, meu Deus do céu. Mas então, é um exercício respiratório, tio. Quando você lê, você força mais os pulmões, eles ficam mais musculosos. Aí você vai ficar com o peito inchado. É igual fazer uma flexão de braço, tio. Mesma coisa. Qual é a 1? É um... A eletronegatividade é a capacidade de um átomo tem de atrair os elétrons da ligação covalente. Na escala de eletronegatividade, tem-se aí os dados aí. Esses dados permitem afirmar que entre as moléculas a seguir a mais polar é... Obrigado, Gustavo. Olha só, nós vamos encontrar aí dentro uma escala de eletronegatividade. Um elemento pouco eletronegativo, o lítio, por exemplo, e um elemento muito eletronegativo, que é o oxigênio. Pessoal, quanto maior for a distância entre eles, mais polar vai ser a molécula, né? Ou vai ser a estrutura, tá certo? Então, a polaridade está associada a essa distância entre os átomos, nessa distância entre uma estrutura e outra. Eu quero saber aí dentro quem vai ser mais polar. Quem vai ser mais polar, pessoal, de todos? Por exemplo, ó, a letra A, ela vai ser polar ou apolar? A primeira, a letra A. Apolar. Por que apolar? Porque dá zero. Os vetores se anulam. Isso, molécula vai ser apolar, não tem jeito. Pessoal, a última não é molécula. Isso aqui, pessoal, é uma estrutura metálica. Lembra que eu vou usar, pessoal, o termo molécula para não metais e metais. Quando você junta, pessoal, metal e ametal, eu vou ter um composto iônico, perdão. Quando você tem molécula, é só ametal, é só não metal que forma molécula, tá? Então, vamos lá, pessoal. Qual vai ser a molécula que tem maior eletronegatividade? Lembrando, olha, que é molécula. Letra B. A letra B? Então, o livro de vocês, pessoal, diz que a letra B é a peça, a estrutura mais... como é que eu vou falar? Mais polar. Concordo, pessoal. De todos, a mais polar
é a letra B. Só que a letra B não é molécula. Isso aqui é um composto iônico, é uma substância iônica. Então, por favor, façam uma observação. Podem marcar a letra B sem problema. Realmente, é a estrutura mais polar de todas. Por que é mais polar? Porque a distância de eletronegatividade entre os dois é muito grande, a diferença é muito grande, tá? Como é que eu não sei como é que eu calculo delta aqui, mas eu posso falar que a eletronegatividade aqui vai ser de 1,8, né, que é a diferença, a distância entre eles. Mas aqui eu vou ter um composto iônico. Composto iônico. Coloca aí, não é molécula. Por favor, pessoal, é muito importante reconhecer que essa estrutura não é molecular. É uma estrutura que é iônica, não é molécula. Toda vez que a diferença de eletronegatividade for igual a 1,7 ou maior que 1,7, eu não tenho mais molécula, eu tenho composto iônico, tá? Então, digam, se eu fizer lá um cálculo de eletronegatividade, diferença, e der 1,7, molécula, 1,5, 1, molécula. E, digam, deu 1,8, pessoal, composto iônico, tá? Então, toda vez que a diferença de eletronegatividade for maior que 1,7, eu falo que o composto é iônico, não é molecular, tá? Então, o mais eletronegativo aí dentro é a letra B, é o brometo de lítio, só que ele é um composto iônico, ele não é molécula, é iônico. Maior que 1,7, então é composto iônico. É composto iônico, composto iônico. E aí deu 1,8, na verdade, né? 1,7 é o parâmetro que eu vou usar. Então, aqui, quando fala molécula, pessoal, faz uma observação em molécula, porque não é. Pode ser que você encontre um outro texto, uma outra questão que trate da mesma forma. Aí tem que lembrar que brometo de lítio é composto iônico, não é molécula. Uai, Digão, por quê? Porque a diferença de eletronegatividade aí deu muito alta, 1,8, né? É uma peça iônica. Nos outros, você vai encontrar compostos moleculares. Por exemplo, a diferença entre N e O aqui dentro é de meio, molécula. A diferença entre H e Br aqui é de 0,7, molécula também. Agora, 1,8 é muito alto, pessoal, é composto iônico. Tem como não, tá? Não dá para correr, não. Não tem como, impossível. Deixa eu colocar uma observaçãozinha aqui, ó. Por favor, vocês coloquem as mesmas coisas. Aqui eu vou ter molécula polar. Aqui eu vou ter molécula polar. Digão, por que são moléculas? Pessoal, a diferença entre eles não é de 1,8, por exemplo, é menor que 1,7. E polar, porque há uma diferença de eletronegatividade entre eles. Então, logo, eles têm polaridade. Certinho? Vamos lá, pessoal, para a questão 2. A questão 2 vai falar sobre... Posso subir aqui? Murilão, Murilo, lê para minha questão 2, Murilo, por favor, amigo. Murilo. O Murilo saiu, gente? Não, professor. Lê a questão 2 para mim, por favor, tio. Proposta 2. Só que eu não estou com a apostila aberta, não. Vou te ajudar, tio. Ó, eu coloco aqui, você vai lendo. Ih, o que eu fiz aqui? Eu passei. Oi. Você consegue ler aí no PC, na tela? Consigo. Só Então, que vamos enquanto eu leio, eu não consigo te escutar. Eu vou... A geometria espacial da molécula é fundamental para o entendimento de sua polaridade. A relação entre a molécula, sua geometria e sua polaridade está representada corretamente em... Vamos lá. Tá. Obrigado, Murilo. Pessoal, olha só, nós vamos encontrar aí várias moléculas e eu vou ter que saber qual é a geometria correta e se ela é polar ou não. É uma questão que eu vou ter que testar cada uma delas, tá? Então, pessoal, no CSL4, eu vou montar a molécula, faço questão de montar a molécula. Então, lá no CSL4, eu vou ter aqui, ó, o carbono, C. Pessoal, Cl4 são 4 cloros, então eu vou colocar só Cl,
Pessoal, já vou montar a estrutura, porque eu já conheço CL, CL, CL. Mas, Digão, qual é esse formato no espaço? Pessoal, olha só. O carbono é tetraédrico, então ele vai fazer 4 ligações químicas, e nessas 4 ligações químicas ele forma uma peça como essa, tá? Lembra que o carbono é tetravalente, perdão, eu vou falar uma resposta já, tá? O carbono, pessoal, é tetravalente, então olha só como é que fica o formato dele no espaço, pessoal. Olha só. Pessoal, forma um tetraedro. Então, realmente, o carbono tem geometria tetraédrica. Beleza. A geometria está certa. Ok, vou colocar até um maisinho aqui, ó, um verdadeiro. Então, o nosso C4 tem geometria tetraédrica, tá certo. Agora, ele vai ser polar ou apolar? Pessoal, as pontas aqui são pontas todas iguais ou tem pelo menos uma ponta diferente? Fala aí para mim. Todas iguais. Todas iguais. O vetor momento elétrico de polo, ele vai dar 0. Pessoal, a molécula vai ser apolar e não polar. Então, a geometria está certa, mas a polaridade está errada. Não é isso não, tá? Vou pensar, pessoal, no brometo de fósforo. Brometo de fósforo, bora montar a molécula. Vou tentar montar aqui, ó, bem bonitinho, do ladinho dessa. Então, brometo de fósforo, pessoal, tem fósforo. Eu reconheço as ligações porque eu peguei fila de distribuição eletrônica, bonitinho, tá? Organizei a vida deles. Pessoal, vou colocar aqui bromo. Bromo. E bromo. Beleza. Vou fazer as ligações químicas. Então, vou ligar o fósforo, é trivalente, ele faz 3 ligações químicas. Bromo, bromo e bromo. E, pessoal, olha só que interessante. Feitas as ligações químicas, olha como é que fica a geometria molecular no brometo de fósforo. Eu falei, peraí, Digão, peraí, porque deu a mesma geometria que o carbono. Pessoal, não deu não, tá? Eu quero que vocês percebam o seguinte, nós vamos encontrar uma ponta com fósforo e 3 pontas com bromo. Aqui eu tinha 4 pontas com cloro. Aqui uma pontinha é diferente e as outras são realmente iguais, tá? Então eu vou colocar até em destaque aqui, ó. Eu vou encontrar uma ponta com fósforo e 3 pontas com bromo. A geometria da molécula realmente ela vai ser piramidal, tá certo? É piramidal. Mas a molécula, pessoal, ela é polar. O Digão, por que ela é polar? Ela tem uma ponta, uma pontinha, pessoal, diferente. Ou seja, o vetor momento de polo elétrico vai dar diferente de 0, não vai dar igual a 0. Então, uma ponta diferente, uma pontinha, umazinha perdida lá. Molécula polar. Se todas forem iguais, ela seria apolar. Então, a geometria está certa, a polaridade está errada. No caso, pessoal, do berílio, você vai buscar no berílio e vai fazer a ligação química nele. Olha só que interessante. Berílio, ele fica desse jeitinho aqui, ó. Cadê? Fluoreto de berílio. Fica flúor, ligação química. Assim que é melhor. Pessoal, o fluoreto de berílio é divalente, faz só 2 ligações, tá? Ele faz uma ligação para um lado e uma ligação para o outro. Ele tem geometria, pessoal, linear. E ele vai ter pontas que são iguais. Então, a ponta da esquerda é igual à ponta da direita. Se eu for pensar em termos geométricos, olha só o formato dele. O formato vai ser reto, linear. Então, a geometria, ela é linear, ela não é angular. Então, vou cortar aqui, ó, linear, não é angular. E ele vai ser, pessoal, apolar, porque as pontas são iguais. Pontas iguais, mesmas regiões, ele vai ser apolar. Pessoal, o nosso
tão conhecido gás carbônico, mas muito, 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 muito conhecido. Vamos lá colocar a fórmulazinha dele. O gás carbônico, pessoal, ele vai ser assim, ó, oxigênio, opa, carbono, oxigênio. Vou fazer um pouquinho mais para não esbarrar aqui nas estruturas. Pessoal, eu vou encontrar a ligação dupla de um lado, ó, uma ligação, opa. E do outro lado, pessoal, ligação dupla também. Pessoal, lembra que gás carbônico é um clássico. Você encontra um formato, uma geometria chamada de linear. Uai, Digão, por que linear? Porque a molécula é reta, ó, retinha. Então, a geometria é uma geometria linear. A geometria está certa. Beleza? As pontas são iguais. O dipolo elétrico aqui, o vetor resultante, vai ser igual a zero. Porque puxa para a esquerda, puxa para a direita, vai ser igual a zero. Se eu for aqui representar, pessoal, como é que ficam os vetores, fica assim, ó, aponta para um lado, o outro vetor, pessoal, aponta para o outro, ó. A resultante vai ser igual a zero, tá? Então, eu vou encontrar aqui uma molécula que vai ser também apolar. Como consequência, a resposta correta vai ser a letra D. É importante, nesse caso, saber montar as moléculas. Então, por favor, aprendam a montar fórmula molecular, fórmula estrutural e prever a geometria. E, claro, com base na eletronegatividade, saber para que lado vai a nuvem de elétrons. Para poder falar assim, tem polaridade, não tem polaridade, né? Para calcular o vetor momento de prever o vetor momento de polo elétrico. Ou, pelo menos, perceber que, quando você tem apenas pontas iguais, apolar. Pelo menos uma diferentezinha, polar. Umazinha já dá polaridade, tá? Pessoal, só a título de desencargo de consciência, eu quero lembrar vocês que a amônia tem geometria piramidal, igual acontece com a letra B, e ela é polar, ela tem polaridade, tá? Aí você tem 2 erros. Ok? Digão. Pessoal, dúvida depois chegou, hein? Eu tenho dúvida em quantas ligações os negócios faz. Então, Tipo, como que eu sei quantos cada um faz? Vai ser feito o seguinte, Flávia, como é uma questão que não vai ter tabela periódica no Enem, por exemplo, mas eu tenho número atômico, o que eu faço é uma distribuição eletrônica. E eu vou olhar para a camada de valência. Então, por exemplo, deixa eu pegar os que tem aqui. Então, por exemplo, ó, cadê? Deixa eu pegar um quadro branco que é mais fácil. Como é que eu sei que o fósforo, por exemplo, ele faz apenas 3 ligações químicas? O elemento fósforo, como aparecia ali, ele vai ter número atômico 15. Então, ali apareceu ele com o número atômico 15. Vou colocar aqui, ó. Tá, Digão, o que tem a ver fósforo 15? Né? Esse 15 quer dizer o quê? Esse 15 mostra o que ele tem de prótons e elétrons no estado fundamental. Então, no estado fundamental, né, sem ter reação química nenhuma, ele está lá tranquilinho, o nosso elemento fósforo tem 15 prótons e 15 elétrons. O que me interessa é o número de elétrons. Por isso, eu vou olhar para a camada de valência. Vou fazer a primeira distribuição de 15. 1s2, 2s2, ou 2s2, 2s2, 3s2, 3p6, tem que dar 15, tá? 4s2, 4p6, e o quanto aqui? 2, 4, 6, 12. 2, 4, 6. Mais 6, 12. Pessoal, peraí. 1s2, 2s2. Oh, meu Deus. Perdão, tem 2p6. 2p6, 3s2 e 3p3. Deu 15. 2, 4, 10, 12, 15. Isso mesmo. Pessoal, então, o que eu faço agora para saber as ligações?
pego lá o elemento, pego o seu número atômico, que indica o número de elétrons no estado fundamental, e faço a distribuição eletrônica. De posse disso, eu vou destacar aqui, ó, somente a camada de valência. Pergunto, na camada de valência, o fósforo tem quantos elétrons? Só na camada de valência. Fala aí para mim. Pessoal, quantos elétrons ele tem aqui dentro? 5. 5 elétrons. Eu sei que são 5, pessoal, porque ó, isso aqui é o número de elétron e isso aqui é o número de elétrons, tá? Digam, por que essa é a camada de valência? Pessoal, a camada 3 é a maior camada. Então, eu sei que essa é a camada de valência porque é a camada 3, ó. Esse 3 aqui, ó, está indicando a maior camada. Então, 3 é a maior camada, é a camada de valência. Eu sempre pego a maior camada, toda, inteira. Então, essa é a camada de valência. E conforme disse aí o Murilo, a nossa camada de valência ela tem 5 elétrons. 5 elétrons. Beleza. E daí, Digão, o que tem a ver 5 elétrons? Quantos elétrons faltam para o fósforo ter estabilidade? Fala aí para mim. O fósforo, para ser estável, falta para ele quantos elétrons? 3. 3. É o número de ligações que ele faz, Ana Flávia. Faltam 3 elétrons para chegar a 8. Ele vai fazer 3 ligações. Sempre o número de ligações é o que falta para o elemento ter estabilidade. Então, se faltam 3 elétrons para ele chegar a 8, completar o octeto, ele vai fazer 3 ligações. Olha o elemento... Deixa eu pegar um outro elemento. Como é que eu sei que o carbono, por exemplo, essa é uma regra geral, tá? Como é que eu sei que o carbono, por exemplo, ele é tetravalente? Né? Como é que eu vou saber de que o carbono tem que fazer 4 ligações? Pessoal, o carbono tem número atômico 6. Eu vou colocar aqui a distribuição eletrônica para ser feita. Vou fazer usando o diagramazinho de Pauling. Vai ficar, pessoal, para o carbono 1s2, 2s2 e 2p2. Olha que trem fácil. O que é a camada de valência para o elemento carbono? Isso aqui, ó, é a camada de valência. Mas, digamos, por que os 2 e não apenas 1? Pessoal, tudo que for 2 aqui dentro é a maior camada. Então, ó, o 2 aqui é a maior camada, que é a camada de valência. E nessa camada de valência existem 4 elétrons. Aí eu pergunto a vocês, espera aí, ele tem 4 elétrons. Quanto falta para chegar a 8? Ou quanto falta para ele ter estabilidade? Diga, ele tem 4, falta 4. Então, o carbono faz 4 ligações para ter estabilidade. Lembra, o número de ligações é o que falta para chegar a 8 lá na camada de valência. Então, em qualquer questão dessa que não tem tabela periódica, ou mesmo se tiver, você quer prever assim, eu quero saber quanto é que o lítio faz, quanto é que pega o número atômico e distribui. Faz lá a distribuição eletrônica. Destaca a camada de valência. O que faltar na camada de valência para chegar a 8 é o que ele faz de ligação química. Tá? Quer ver? Que outro elemento tem aqui? Tá. Pessoal, aqui tem o cloro. Né? Vamos pegar um último exemplo. Último. O elemento cloro, aqui, ó. Cl, ele vai ter número atômico, pessoal, 17. 17 é o número atômico dele. Tá, Digão, o que quer dizer esse número atômico? Quer dizer que no estado fundamental ele vai ter 17 prótons e 17 elétrons, tá? Na mesma quantidade. Vou fazer então com os 17 a distribuição eletrônica. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 2, 4, 10, 12. Peraí. É que eu dei uma... 3s2, 3p5. Pessoal, vamos lá. 2, 4, 10, 12, 17. Beleza. Vou destacar a camada de valência. O que é a camada de valência? A maior camada, ó.
3s2 e 3p5. Como é que eu sei que é a camada de valência? Lembrem, eu peguei a maior camada. Então, a maior camada aqui, ó, a camada 3. Lá na última camada, o elemento cloro tem quantos elétrons? Digam, eu, pelas minhas contas aqui, ele tem 7 elétrons. Espera aí, cloro na última camada tem 7. Para chegar a 8, falta 1. Quantas ligações faz o cloro? Uma ligação. É o que falta para chegar a 8. Por isso é importante ter domínio, pessoal, da distribuição eletrônica. É uma mão na roda nesse caso, tá? Porque eu consigo prever quantas ligações fazem cada elemento químico. Lembrando que elementos que são não metálicos, entre eles e com o hidrogênio, eles fazem ligação covalente. Elementos metálicos, eu uso um princípio muito parecido, mas os metais, eles vão doar elétrons lá da camada de valência, sempre, tá? Mas se eu for contabilizar quantas ligações cada um faz, eu vou levar em conta sempre a camada de valência, claro. Então, eu conto o que eu tenho na camada de valência, o que faltar para chegar a 8 é o número de ligações químicas. Digam, sempre, pessoal, sempre. É claro que nem todo mundo segue a regrinha do octeto. Alguns seguem, outros não. Mas para quem segue, isso é muito prático, né? Para concurso público agora, para o Enem, para fazer prova na EMESCAN, na Unesp, quando vocês forem fazer, isso é uma regra muito importante. Domine a distribuição eletrônica, façam elas, né, certinho, bonitinho. O que faltar para 8 é o que ele vai fazer de ligação. Sempre, 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 sempre. Joinha? Cadê o livro, gente? Então, aqui, pessoal, a gente viu que a letra D é a letrinha correta. Pessoal, para encerrar essa primeira parte aqui, ó, e vocês perceberam, pessoal, quanto de força intermolecular caiu no Enem? É cobrado? É muito. Porque eu posso cobrar, pessoal, junto com biologia. Tem essa vantagem, tá? Pessoal, eu queria que alguém lesse para mim a questão 3. E essa questão 3, ela depende de uma interpretaçãozinha, então precisa ser lida. Não tem para onde correr, não, tá? Olha aí, professor, só deixa ela toda na tela. Tá, deixa eu só aumentar aqui que eu vou puxar ela para você poder ler ela toda. Prontinho. Ok. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas por sua carência. A seguir são apresentadas as estruturas químicas das vitaminas necessárias ao organismo. Então, pessoal, nós vamos ter aí algumas vitaminas, né? Algumas vitaminas. Lembrando que, por exemplo, aí falou, pessoal, que as vitaminas hidrossolúveis, elas vão ser incluídas de forma diária na alimentação e as lipossolúveis, elas são armazenadas em nosso organismo. A gente perde, pessoal, muita vitamina hidrossolúvel junto com a água do corpo, tá? As lipossolúveis eu consigo guardar em tecido adiposo. É mais fácil guardar, tá? Vamos encontrar aí, pessoal, algumas vitaminas. Se vocês perceberem, eu vou destacar nelas, pessoal, os grupos que são polares. Então, vitamina tem grupos polares? Pessoal, claro que tem, né? É um composto orgânico como outro qualquer. Ó, isso aqui é vitamina A, né? A título de curiosidade. Ela tem, pessoal, um grupo alcoólico. Só essa pontinha dela é polar. Essa aqui, pessoal, ela tem 2 pontinhas polares. Essa aqui, olha só, polar, 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 também polar, também polar e também polar. Aqui não, pessoal, só tem uma pontinha polar e aqui só tem esse pedacinho polar também. Então, das nossas 5 vitaminas, qual delas é a mais polar? A 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5? A 3. Pessoal, então a 3 é a mais polar? A 3, ela é hidrossolúvel. É a mais solúvel em água, porque é a mais polar. As outras, com 1 ou 2 grupos polares apenas, elas são lipossolúveis.
elas são mais afins de lipídios do que da própria molécula de água. Tá? Então, 1, lipossolúvel. 2, lipossolúvel. 4, 5, lipossolúveis. E a 3, hidrossolúvel. Então, dessas 5 vitaminas, a 3 eu vou ter que ter uma ingestão diária, uma reposição diária, porque eu perco ela com facilidade. Né? Quando você transpira, quando você urina, quando você perde água, você perde um pouquinho dela também, junto com as suas excretas. As outras lipossolúveis você guarda em tecido adiposo. Então, ela eu consigo armazenar. A 1 eu consigo armazenar por um tempo. A 2, a 4 e a 5 eu armazeno por um tempo no tecido adiposo. Agora, a 3 não. A 3 você tem que fazer ingestão diária para poder repor. Você faz uso dela, você elimina um pouquinho, então tem que ser feita a reposição que é diária, tá? Marquem, por favor, que a nossa vitamina 3, pessoal, a 3 é o ácido ascórbico, vitamina C, tá? A vitamina I3, vou colocar aqui, ó. Ela tem grande polaridade, logo ela vai ser hidrossolúvel. A bichinha é polar com força. Então, ela tem grande polaridade, ela vai ser hidrossolúvel. Sendo hidrossolúvel, ela tem essa necessidade de reposição diária, tá? Aí lá embaixo vai perguntar o quê? Cadê o que vai perguntar? Entre as vitaminas apresentadas a seguir, na figura, aquela que necessita de maior suplementação diária. Pessoal, claro, vitamina C, ela necessita de maior suplementação diária, então é a 3, tá? Porque ela vai ser hidrossolúvel, o corpo não guarda, o corpo ele elimina. A gente não tem reserva de água igual tem reserva de gordura, né? Não tem um tecido que guarda só água igual gordura. Ok? Por favor, faça as demais em casa com calma e tranquilidade. Lembra, pessoal, é muito importante prever polaridade. Treinem fazer ligação química, por favor. Lembra que é um assunto que é interdisciplinar, muito atrelado à biologia, muito ligado à biologia também. Bastante mesmo. E, pessoal, é só. Eu vou ter uma aulinha agora com o 8º ano e eu vou liberá-los para a próxima aula, não sei, tá? Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje e até a próxima aula. Tchauzinho para todos. Até, professor. Até, meu amigo. Tchauzinho.